Então Daniel foi falar com o carioca, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho de ti. E teve. Imediatamente a Ioca levou Daniel ao rei e disse: não foi um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado desse sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de botar no que vi no meu sonho interpretado? Daniel respondeu: nem o sábio, encantador, mago, adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus dos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que aconteceu nos últimos dias, sonhos e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes: quando estavas deitado ao rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado, porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste ao rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme e impressionante. A sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, os quadris eram bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. Enquanto estávamos observando, uma pedra soltou-se, seu auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e barro e os esmigalhou. Então o ferro, barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo da ilha durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Amém. Foi esse o sonho que tiveste, ó rei. Qual é a passagem do Novo Testamento que tem uma relação com este texto? Qual é a passagem do Novo Testamento que tem uma correlação com esse texto? Esse texto está falando de quem? O irmão Walter já tentou soltar, eu tive que ler, né, a leitura da minha aula. Mateus capítulo 1. Eu gosto muito, irmãos, de estudar a Bíblia, né? A gente pregar sermão, que a nossa vida vai dar certo, é muito bacana, que Deus vai operar. A gente tem que entender a palavra pelo menos um pouco, porque nós somos o povo da Bíblia. Mateus capítulo 1. Verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unisse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: agora toda a igreja leia comigo, José, o 21 todos.
anunciado por eles, e que Jesus é a mudança da história. Jesus é o divisor de água na história da humanidade. Quando a gente lê o texto de Daniel, no capítulo 2, o sonho do rei e a interpretação de Daniel, o texto diz que ele sonha com uma estátua enorme. Aí vem a descrição da estátua, cabeça de ouro, couro, prata, couro de bronze, perna de ferro e barro, mistura de barro e ferro. E disse Daniel que enquanto o rei dormia, ali ele pensando, ele observa que uma pedra nasce, uma pedra surge sem mão humana, uma pedra surge no sonho do rei. O texto é claro em dizer isso, que não há uma força humana que lançou essa pedra. Esta pedra ela é atirada por uma estátua que rola, cortura a estátua, esmigalha a estátua, despedaça a estátua. E a estátua veio se tornar um montulo. Veio um vento forte, levou tudo, e da estátua não sobrou nada. A pedra começa a crescer, vira uma montanha. É isso que Deus vai dizer. E come-se toda a terra. A estátua de Nabucodonosor fala de todas as tentativas
entender a interpretação do sonho de Daniel. Aí nós temos duas promessas. O texto, vamos dizer aqui, casado, cunhado, um com o outro, alicerçado, entrelaçado. Primeiro, o Filho de Deus, o Messias, nasce da Virgem, como está escrito. Segundo, nasce descendente de Davi, como foi predito. E o descendente de Davi nasce de uma mãe terrena, mas sem um pai terreno ou um pai celestial. Esta é a riqueza do texto. Aí o texto vai dizer que Deus, para concretizar o seu projeto da história, o kairos de Deus, o tempo de Deus, o projeto de Deus, ele prepara duas pessoas, José e Maria. O Espírito Santo os prepara para o maior evento da história. Irmãos e irmãs, Deus, quando quer fazer algo, Deus, quando quer marcar a história de uma igreja, de uma família, de uma liderança, de uma cidade, de um estado, eu acredito que Ele prepara a gente. Eu acredito que Ele levanta pessoas, conforme nós podemos ver nesse texto. É preciso, então, nós entendermos o propósito de Deus. Nós entendemos, irmãos, que a velha história é a história do povo hebreu. A velha história é a história do povo passado. Mas nós vivemos uma nova história. Uma nova história, conforme nós colocamos aqui hoje para conhecer a Bíblia. A Bíblia é uma história contada. Até quando a Eliane estava pensando aqui, ela falou sobre isso um pouco, né? A Bíblia é uma história que tem uma fundamentação, tem um alicerce do Antigo Testamento, mas ela vem se cumprir no Novo Testamento das pessoas de Jesus Cristo. Querido, o sonho de Israel, o sonho do povo hebreu, era substituir os romanos. Eles tinham apenas uma concepção política. Aí Jesus vai dizer o seguinte: nem Israel, nem o novo sistema, a nova dinâmica do judaísmo, o povo hebreu, será a substituição do povo do Império Romano, porque há uma derrota desse sistema, dessa estrada para sempre. A loja de poder agora não é mais a loja de poder dos homens, dos tirantes da história, ou dos líderes que regem a história. Quem rege a história é Jesus Cristo. Glória a Deus, irmãos. Quem rege a história é Jesus Cristo. A dinâmica da história não é mais política. A dinâmica da história não é mais teológica. A dinâmica da história é a dinâmica da graça. A dinâmica da história é a dinâmica do amor. A dinâmica da história é a dinâmica da pedra. A pedra chegou e chegou para rolar e mudar tudo em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, o Pai cumpre a sua promessa com a chegada desta criança. Isso está predito lá dentro de Gênesis 3,15. Decorei inimizade entre você, mulher, e da sua descendência, descendente dela. Ela te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Irmão, o Espírito Santo, ele prepara homens e mulheres, porque Deus quer intervir na história. Deus quer agir na história. Deus não perdeu o controle da história. O texto vai mostrar que José e Maria é a intervenção de Deus, é o kairos de Deus, é o instrumento de Deus para mudar a história e mudar em nome de Jesus. Querido, eu fico pensando
a intervenção de Deus chegou. Vocês serão os interventores de Deus nessa história, nesta realidade, neste tempo presente. Este é o Kairos de Deus, e neste Kairos vocês vão ser o instrumento usado por Deus para mudar a história. Querido irmão, nós criticamos muito o governo, nós criticamos muito o PT que está aí no poder, nós criticamos muito a roubalheira que está aí, e nós não temos como a gente ficar imune a ver isso, né? Essa vergonha, mas a gente, eu fico pensando, nós evangélicos, fomos chamados a boa história, nós somos instrumentos de Deus, o melhor de Deus, guardadas as devidas proporções, as nossas atitudes são atitudes éticas, são atitudes coerentes com o Estado, com o imposto, com o estacionamento. Eu não sei privatizar, porque nós criticamos o PT, mas a gente estaciona na vaga do deficiente. Nós criticamos a Dilma, mas a gente comete ações que fogem aos princípios da ética divina. Aí o texto vai nos ensinar o seguinte: que José e Maria, dentro do processo de noivado, dentro do processo do casamento, ele ainda não havia estado com ela, e agora ela assim, aparece grávida, o anjo revela a ela, o Espírito Santo fala a ela, o anjo fala por José, mas uma coisa é impressionante. Tanto ela estava com o seu útero, estava com a sua vida, com a sua alma, a sua emoção, o seu espírito pronto para entender o projeto de Deus na história. Não havia pecado, não havia impedimento, e agora José permanece na lei para não receber aquela mulher, mas o anjo revela a ele preserva a sua mulher, ele preserva Maria, porque era aquele plano de Deus superior a qualquer conceito de moral, porque tinha uma vida irrestrita, uma vida libada, uma vida pura, porque Deus podia contar com ele para intervir na história. Irmãos e irmãs, algumas questões para a gente concluir. Mudança de história, mudança de igreja, mudança de vida, mudança de família, é uma questão de obediência a Deus, é uma questão de obediência ao Pai, é uma questão de obediência não ao PT apenas, não a Dilma, ou não ao sistema, não à política. Mudança é uma questão de obediência à voz de Deus, à palavra de Deus. Foi assim com José e Maria, e pode ser assim conosco. Maria, consciência da obediência, o que o Pai esperava dela, o que Deus queria fazer através dela. José, consciente do seu conceito de justiça, a justiça de Deus, não a justiça dos homens, que não podia agora receber a sua esposa porque estava grávida. Ele decide poupar a mulher que desposada. Por quê? Porque ele sabia que se ele optasse pelo espírito da lei, ele não estava fazendo a vontade de Deus. Mas se ele optasse pelo espírito da graça, ele seria um instrumento para Deus intervir na história em nome de Jesus. Irmão, segunda lição: fidelidade sacrificial. Se a primeira lição é de uma obediência para fazer a vontade de Deus, a segunda é uma fidelidade de sacrifício. E hoje a gente não quer ter sacrifício. Hoje a gente quer moleza, tudo descartável, tudo fast food, tudo urgente. A gente não quer plantar, esperar para nascer. A gente quer resultados, irmãos, a curto prazo. A gente vive nessa sociedade, irmãos, onde os valores vão se perdendo, porque ele, por exemplo, José não esperou, o Espírito Santo não esperou que José e Maria se casassem.
texto que Deus invade a história. O Cronos é o que está no relógio. Nós estamos aqui hoje com o novo Cronos, o novo horário, relógio. O Cronos é o nosso tempo. É hoje o horário de verão. O Cronos, o nosso relógio, nos avisa, por exemplo, que nós perdemos uma hora de ontem para hoje. Temos que adiantar o relógio. Mas o Cronos de Deus é diferente. O Cronos de Deus é o tempo que Deus chega. E quando Deus chega, Ele invade o nosso crono. Ele invade a nossa história. É isso que Deus estava falando a Nabucodonosor. Eu estou invadindo a história da humanidade. Eu estou dando um novo significado para a vida, para o ser humano. Concluindo. O que o Espírito Santo espera de nós? Do nosso Deus, primeiro, que a gente esteja disponível para Deus nos usar. Amém? Que a gente esteja disponível para Deus nos usar. Que a gente tenha disponibilidade, possa dizer para Deus: é isso que é aqui, Deus. Deus, estou disposto a gastar a minha vida. Segundo, discernir que Deus tem muita coisa para fazer na vida da humanidade. Perceber que este é o Kairos de Deus. Perceber que eu preciso estar disposto, eu preciso ter o coração aberto, eu preciso orar, jejuar, trabalhar, visitar, dar dízimo, dar oferta, eu preciso ler os sinais do tempo. Daniel disse: só o homem sábio, só o Deus onipotente pode revelar mistérios. Irmãos e irmãs, Deus invade a história a hora que Ele quiser, amém? Deus invade a história a hora que Ele quiser. A gente, irmãos, precisa estar disposto a uma coisa. Precisa entender que é uma questão de prontidão, é uma questão de dedicação, é uma questão de entrega. Falar de José e Maria é falar hoje com facilidade, mas pegar os textos e entender o contexto de uma sociedade como aquela daqueles dias não era fácil. Mas é a história de gente que respondeu para Deus de forma sacrificial, de forma disponível, de forma que abraçou o projeto de Deus. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando Deus quis mudar a Inglaterra, nós sabemos bem a história. Deus achou John Wesley e Carlos Wesley, dois homens disponíveis que disseram para Deus: este aqui, se este é o projeto de Deus, nós vamos fazer isso e vamos fazer para a glória do nome de Jesus. Quando Deus, meus irmãos, na época da Reforma Protestante, quis mudar a história, invadir a história, mudar a história da sociedade alemã, mudar a história da igreja, Deus invadiu a história através de Lutero. Lutero, ele foi obediente ao Espírito de Deus. Lutero foi obediente de Deus ao Espírito de Deus. Lutero teve uma vida
ele fosse trazido ao mundo para a salvação da humanidade, mas hoje estamos dizendo o seguinte: eu quero mudar a história desse país, eu quero mudar a história de pessoas, e eu não tenho outra forma de fazer isso, a não ser que no meio desta igreja